Boa noite, shalom, shalom para todos. Hoje, mesa completa, ausente o pastor Vinícius, mas nós temos aqui Presente. uma novidade. Mas ele já esteve. Quantos podcasts você já fez, Fred? Ah, pastora. 2? Dois É. podcasts. 2 ou 3. Então, esse é o pastor Fred para os íntimos, e como você já fica o íntimo Mais dele, conhecido. pronto, Fred, né? Mais conhecido Frederico. como Frederico, O né? Frederico é só quando a coisa Tá tá nervoso. Não, quando mamãe tá triste com o filho ou quando a esposa tá chateada, aí vem o Frederico. Então, Se não, é Fred. Fred. Então, vamos lá, está todo mundo te conhecendo, então é Fred. Pastor Fred, boa noite. boa noite, pastora, pastor Jonas, pastor Pepeu. Que honra poder estar aqui. A todos que estão conosco nos acompanhando, boa noite. Que Deus abençoe demais esse podcast. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos vocês. E pastor Osano. Noite maravilhosa, eu já sinto uma graça de Deus aqui nessa mesa, um favor de Deus aqui. Amém. Então, vai chamando a galera e vamos que vamos. Na ausência do pastor Vinícius, que está trabalhando fora do Rio de Janeiro, mas ele volta, tá? Nós estamos no podcast número 95. Isso significa que daqui 5 podcasts vai ter uma grande festa. E eu até parei. O Aquino fez assim, como se não fosse o 95, não é? É o 95. Podcast 95, vamos ter uma grande festa. E você vai fazer parte dessa festa. Como? Você vai escrever aqui nos comentários, escreve assim, #podcast 100 e coloca a sua pergunta. As perguntas mais legais vão ser lidas e respondidas, e nós vamos falar, inclusive, de quem é o teu nome. Tá bom? Então, capricha aí na tua pergunta, pode colocar, cada um pode colocar 5 perguntas, só escreve aí, #podcast 100, e nós vamos aí no teu comentário e faz a sua pergunta para que a gente possa selecionar as melhores para a gente responder no dia do podcast 100. Dá o Parece seu até- like, né? Também, né? Isso. Então, chama aí o povo para dar o like. Não, eu não sei chamar. Ah, tá. Toca o Então, sininho, né? o Jonas timidamente pediu para vocês darem o like, porque isso ajuda muito que o canal se torne relevante, que chegue, porque assim o YouTube... é a inteligência artificial que é nosso assunto, mas a né? questão é, nós, na verdade, não precisamos lembrá-los disso. Eles fazem por amor. Ah, é E verdade. por reconhecerem o trabalho que é feito. A questão é que vem o esquecimento. Você passa, né? Então, por isso nós lembramos. Tem alguns comentários que eu leio de pessoas assim, eu já chego dando like. É isso aí, obrigada. Para não esquecer, né? É melhor fazer logo isso. Eu já vou fazer o meu. E também, não esquece que tem a área de membros com muitos cursos, inclusive curso de restauração emocional e curso para quem ama aprender a palavra de Deus. Agora, tem um aviso terceiro, já entramos no nosso assunto, tá? É o último aviso. O último aviso para você é que eu tive um problema no meu perfil no Instagram, e temporariamente ele está fora do ar, mas eu não vou parar de trabalhar. Então, temporariamente, eu estou com um novo perfil, eu quero te convidar a entrar no meu novo perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Vai lá, se inscreve, começa a seguir, começa a seguir, porque já está cheio de conteúdo, e conteúdo muito bom. A gente tem colocado 3, 4 conteúdos por dia para compensar os dias que ficamos fora do ar, só para caprichar lá, para você ter muito o que ver, compartilhar, curtir. Então, não esquece, entra no meu novo perfil, Naira Pedrini Oficial, e para aqueles que estão procurando, ela sumiu, fala, não, ela reapareceu, só está com Naira Pedrini Oficial. Tá, então vamos começar o nosso podcast 95, nosso título de hoje é Inteligência Artificial. Nós chamamos o pastor Fred porque ele trabalha com TI, e é o assunto, né? E inteligência, claro que entra na TI, a inteligência entrou em tudo, né?
entrou em inteligência artificial. A Bíblia fala sobre a inteligência artificial. Aliás, já perceberam que eu leio os comentários, né? Aí uma pessoa fala assim, porque eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre o chip, onde ele vai ser implantado e etc. e tal. E quando eu disse que o que nós temos hoje é tecnologia, mas ainda não é o chip do anticristo, porque o chip do anticristo você precisa ter um governo único. Eu coloquei ali, não vou falar, é só você ver ali o meu vídeo. Aí uma pessoa fez um comentário assim, a palavra é literal, está falando um sinal, não está falando chip. Aí eu devolvi com uma pergunta, mas peraí, como é que João ia escrever chip? Como é que Isaías ia escrever avião? Ele falou asas, Pássaro. com pássaro com asas de prata. Como é que Zacarias ia falar de bomba nuclear? Ele descreveu o efeito de uma bomba nuclear. Então, não é o fato de não ter literalmente, como nós vamos ler um texto agora, não é o fato de não estar escrito aqui inteligência artificial que não esteja se referindo à inteligência artificial, que Daniel não podia falar isso, ele não tinha como. Não tinha. Não fazia. Se você colocar uma coisa, se aqui, né, todo mundo aqui tem mais de 40, estou sendo generosa. Então, se há 20 anos atrás eu falasse para vocês três aqui, entra na plataforma e veja um podcast. Aí vocês iam olhar para mim, como é? Como é? Podcast, o que é isso? Aonde? Entrar aonde? Então, eu nunca poderia... Faz de conta que Deus me mostrou que vai ter podcast, que vai ser um instrumento de evangelismo. Aí não adianta eu falar com o nome podcast, que vocês não vão saber. É isso, os profetas... Deus mostra tão avançado para os profetas que eles não têm vocabulário para o tempo deles. Então, eles descrevem do jeito que conseguem. Então, eu gostaria, já que quem está com a Bíblia aberta, em Daniel 12, que nós pudéssemos ler Daniel 12, a partir do versículo 1. Versículo 1, porque mostra a grande tribulação. Versículo 1, capítulo 12, diz assim: Nessa época, Miguel, o grande príncipe, que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento, como nunca houve até então. Mas todos os que tiverem seu nome escrito no livro serão salvos quando o sofrimento acabar. Na minha tradução está escrito tempo de angústia. Eu estou usando a RA. E você? Minha também tempo de angústia. O meu diz Viva. Nesse tempo Viva. se levantará Viva, é melhor Miguel. a RA. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Para aí, tempo de angústia qual nunca houve, gente. Olha, é muito forte, tá? Então, a gente está falando de um momento específico, Deus está falando desse momento específico, que é a grande tribulação. E Miguel está lá para defender o povo de Deus, né? E depois, no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, Oh, glória. como as estrelas, sempre e eternamente. Então, até aqui, para a gente entrar no nosso assunto, que está no 4, por que eu pedi para ler desde o 1 se o que eu quero é o 4? Para mostrar um ambiente aqui. Está falando de grande tribulação, depois está falando do final da grande tribulação, que é o trono branco, e está falando aqui sobre, no versículo 3, ele volta para falar algo que é para o tempo todo. Sábios, ele está falando de ensino da palavra. Agora é tempo da palavra ser revelada, do ensino profético, mas, ao mesmo tempo que é tempo do ensino, é tempo do engano. Então, é claro que, diante de uma onda de Deus, o diabo tente levantar uma onda também. Só que a onda de Deus prevalece, em nome de Jesus. Então, aqui nós temos, nessa última geração,
no tempo que nós estamos vivendo, nesse final do tempo da graça, nós estamos vendo a importância do ministério do ensino, mas nós estamos parece que o número de ensino falso, engano, é maior. E aí? É por quê? Porque o povo quer ouvir aquilo que a palavra fala, né? Vai atrás da coceira de ouvido, né? Que agrada o coração delas, né? Eu acho que tem muita coisa que se liga, porque a palavra diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E o amor, ele, da qual se fala, é um fruto do Espírito. E ao mesmo tempo que a gente não ouve a palavra, a gente não tem como alimentar o Espírito e logo esse fruto do amor vai... Então, as coisas vão entrando num fechamento, né? Porque se eu entrar numa de ouvir ensino que eu gosto de ouvir, que vai alimentar a minha carne, porque é bom, né, pastor? É bom. Assim, alimenta a alma, você não está alimentando o Espírito. Logo, o Espírito está ficando, né, cada vez mais entrando no nanismo. E não tem amor. O amor é uma falta, uma consequência exatamente desse cenário, porque se a gente ouve o que a carne gosta, tem alguém que está ficando desassistido. E a carne está cada vez mais. Só que o amor da carne é um amor carnal, um amor que vai atender uma necessidade instantânea e temporal. E o amor eterno é alimentado pelo Espírito. Então, isso começa é um fechamento que a gente está vendo, que, assim, a palavra de Deus é tão linda que ela é impossível ela não concordar com ela mesma, né, pastor? Assim, é verdade. Não tem como a palavra de Deus... o que dá em Daniel está diferente do Apocalipse. Não tem como. Então, assim, tudo vai se fechando dessa forma. Tudo converge, Tudo né? converge. É muito forte. Agora, o 4... Você estava querendo dizer que a ausência da palavra enfraquece o espírito. Pastor, total. Literalmente. Então, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Eu ainda sou de uma época que eu via nos Estados Unidos o evangelho sendo mostrado, sendo ensinado nas escolas. E aquela nação foi uma potência durante todos os anos, enquanto a palavra era a coluna de sustentação de todos eles. A partir do momento que a palavra começou a ser retirada das escolas, começaram os desastres, começaram os problemas e o país começou a perder força. Literalmente é isso mesmo. É muito forte, assim. E assim, eu queria só pontuar algo aqui que é muito importante, forte, né? Eu estava comentando com o pastor Jonas aqui antes de começar, como que em 3 versículos, né, o profeta Daniel, ele recebeu revelação do juízo final, de arrebatamento, a recompensa daqueles que realmente ensinaram a verdade. Em 3 versículos ele conseguiu resumir tudo assim de uma forma tão grande e tão poderosa, pastora. É um grande profeta, né? É. E aí o 4, que é o nosso assunto, que está... eu vejo todos os dias, não sei, o Fred também, ele é bem antenado, não sei se você tem visto, mas eu sigo o perfil da Forbes, Jovem Pan e CNN. Não tem um dia que não apareça algo sobre a inteligência artificial, né, como notícia, tanto na Jovem Pan, CNN, quanto na Forbes. Pastores, esse assunto, inteligência artificial, primeiro eu vou fazer uma pergunta que, quando eu vinha para cá, eu vinha orando a Deus e... A inteligência artificial surgiu agora? Né, pastor? Porque, assim, ela não surgiu agora. Né? Ela não surgiu agora. Essa inteligência artificial, ela... Está sendo aperfeiçoada. Ela já foi nos apresentada no momento em que a Eva ali conheceu a inteligência artificial. Eu tenho uma outra forma de pensar. Mas, assim, esse assunto, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente está num momento, né, da humanidade, um momento assim, que aconteceu uma virada de chave na inteligência artificial, que foi em novembro de 2022, no lançamento de uma plataforma absurda, patrocinada pelos maiores empresários do mundo. Né? Não vou citar nomes aqui, mas quem quiser entra e verifica o que eu estou falando. Né? Inclusive, um desses que estava dentro do barco, agora há pouco tempo, ele já deu para trás e disse, cara, cuidado com esse negócio de inteligência artificial. Inclusive, eu tenho aqui uma coisa para ler daqui a pouco. Ele mesmo foi... Né? Mas, assim, eu acho que é importante a gente trazer para um contexto, da gente entender um pouquinho do que a gente está falando. Né? Porque, há pouco tempo agora aqui, eu conversava em off aqui, nos bastidores com o apóstolo Jonas, e a gente falava um pouco a questão de Lúcifer. E Lúcifer foi um cara que conheceu a inteligência original, né? Ele conheceu a inteligência original. E quando Deus, eu aprendi a amar Jó,
através da pastora Nária, e quando Deus fala com Jó, ele começa a startar um assunto a respeito da mente. Quem foi que instruiu a mente? E Deus fala isso para Jó. E o apóstolo Paulo depois veio trazer esse assunto, uma abertura maior, né? E ele veio trazer e traz para a gente, nós temos a mente de Cristo. E é uma mente espiritual. E esse assunto é um assunto muito sério, e as trevas copia tudo aquilo que viu no céu. Porque a gente tem que entender que as trevas, pastores, né? Isso aqui, eu acho que não vou estar... Estou falando do pessoal, não para vocês. Mas eles não têm outro conhecimento que no seu reino que eles conheceram, né, pastora? Eles viram aquilo e aquilo que dá certo. Então, eles querem replicar para eles, porque sabe que é uma linha que dá certo. E quando a gente vai falar de mente de Cristo, a gente vai trazer para um ambiente onde tem uma lógica de resposta, tem uma lógica de visão, tem uma lógica de reação. E o inferno, como é que eu vou montar isso aqui? E ele começa a investir, e aí a gente começa a ver de novo, né, todo o ambiente que vem se fechando, cenários que vão se fechando, de investimentos financeiros pesadíssimos, né, e uma plataforma que foi lançada em novembro, quando ela tem um poder de resposta absurdo, e entrou um nível a mais na questão da inteligência artificial, que é a forma facilitada que tem do diálogo com o homem. Esse foi a grande sacada, né? A inteligência artificial ela sempre existiu e é uma busca, assim, todas as empresas estão investindo muito, mas essa plataforma que entrou, e eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma plataforma, mas só retratando um fato que está disponível, né? Ela veio trazer uma mudança. De forma rudimentar, você fazia perguntas, a gente sempre usa, né? Fazia perguntas, faz um Google. De forma rudimentar, isso daí, daqui a pouco, as nossas crianças vão falar, o quê? É assim que vocês pesquisavam? É igual eu falar que as minhas pesquisas eram na Barça. Então, o meu neto não sabe nem o que é isso. Então, daqui a pouco, eles vão falar o quê? Você fazia um Google. Como assim? Porque hoje a inteligência artificial, através desses robôs faladores, né? Você pergunta qualquer coisa, te responde, claro que de forma tendenciosa, algumas vezes, que isso que é o risco. Eu não vou aqui para a gente não ser cancelado, mas já deu para entender, né? Então, já deu para bom entendedor, poucas palavras, não vamos entrar nisso, mas mas o interessante... E não adianta a gente querer mudar isso, porque está determinado. Está determinado. Mas o interessante, apóstolo, é a forma como existe essa questão da inteligência artificial, porque isso, né, é algo que vem sendo colocado através de narrativas, e a partir do momento que eu tenho uma resposta, que eu uso uma ferramenta, ou sou direcionado para usar uma ferramenta que vai me responder algo, aquela resposta eu começo a tomar como verdade para a minha vida em relação àquilo. E aí tu constrói. Você é induzido, e aí você está falando de um adulto. Mas aí, quando uma criança ela faz uma pergunta, aqui a resposta para ela é o fato e a verdade. E ela vai ser induzida a pensar daquela forma. Exatamente. E isso, de forma rudimentar, foi feito no tempo da Cortina de Ferro, quando a Rússia pegava as crianças. Isso, estou falando da União Soviética, tá, gente? Antes, quando a União Soviética ela tinha um comunismo tão drástico que era assim, você tinha os seus filhos, eu sou o governo, eu retiro os teus filhos e eu vou cuidar dos teus filhos, aí ele não tem o vínculo afetivo com você, e toda a verdade que eu ensino a partir dos 5 anos, aí, por que tem tanto maluco por aí? Porque foram pegos já com 5 anos. São verdadeiras máquinas de matar, né? E de acreditar naquela verdade. Não, a verdade é essa. Então, isso, de forma rudimentar, foi feito nos anos, 80, 70, a 60. Guerra Fria começou. Guerra Fria. Então, isso foi feito nessa época. Agora é a inteligência artificial. Vai lá, o nosso filho, neto, digita, tem uma resposta, e é a forma que as trevas têm de manipular a mente. Mas nós temos que ser muito cautelosos, porque toda tecnologia, não adianta você se colocar contra ela. Não pode. Você tem que saber usá-la. Perfeito, pastora. Porque aí vai lá, meu neto, tem né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. A gente está chegando num
patamar da vida que, se você quiser, de fato, fazer uma seleção daquilo que é positivo ou do que é negativo para a sua vida, você tem que conhecer a palavra. Sem dúvida. Você tem que estar instruído na palavra. Pra Isso você não vai ter discernir. engano. Para não haver engano. Né? E tampouco quer dizer que você vai poder mudar a história ou mudar o que está sendo determinado. Mas você, para a sua vida, vai se preservar mais. Eu fiz alguns testes, né? E é muito bom. Até a pesquisa histórica é muito bom. E aí eu fiz teste, responde. Claro que muitas coisas, justamente pelo que o Jonas falou, a resposta eu não aceitei. Então, você precisa usar a tua inteligência, tá? Para contestar uma inteligência artificial. Artificial e tendenciosa. Tendenciosa. E tendenciosa, completamente. Então, algumas me facilitaram um trabalho, As outras imagens, me deram até- mais até trabalho, as porque eu tive imagens, que né? buscar mais por mais caminho. Não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E agora, eu me preocupo com essa geração que já foi roubado dos nossos filhos, sobrinhos, netos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens, já foi roubado a ortografia. Hoje eles escrevem Tem errado. preguiça de escrever. Já foi roubada a gramática. Já foi roubado o texto. Ele responde por... aliás, tem siglas. algumas abreviaturas, algumas siglas que eu tenho que procurar. Quando Siglas. o nosso neto responde para a gente, aí... Escuta essa, Fred, que você tem filho da mesma idade. Aí eu estava do lado do Jonas, aí eu perguntei assim, Mário, alguma coisa. Ele, N. Tá, N é não. Aí, e aquilo? Aí ele, S. Tudo bem, sim. Aí eu falei, e não sei o que? Ele, N, S. Eu falei para o Jonas, eu acho que é não sei. Mas é desse jeito, gente. Não é? Então, você vai deduzindo. Mas e aí? Ele joga, faz uma redação sobre... E vem, e muito bem escrita. E aí, vai roubar o quê? A criatividade. E isso, quando você rouba diálogo, criatividade, você está com uma geração mecanizada, Totalmente. automatizada. E essa questão da inteligência artificial, e eu tenho trabalhado em alguns projetos que tem isso. E como a pastora falou, e é bom, é benção, porque você tem projetos, por exemplo, que auxiliam em decisões em cirurgias na África do Sul, onde é vida e morte, e você tem um auxílio para ter uma resposta para levar vida. Uhum. Mas a questão toda é como a situação tendenciosa vai gerando, né, falsas verdades, e como o tempo, como o pastor Jonas falou há pouco tempo aqui, parece que as coisas estão mais rápidas, então essa ferramenta acaba nos auxiliando para que a gente tenha uma resposta mais rápida, para que a gente possa fazer mais rápido e fazer mais coisa em menos tempo. Então, todo... Síndrome de pensamento acelerado. E eu tenho isso, para mim, é algo que, né, a gente usa, né, mas é perigoso porque é um contexto todo que vem por trás disso, porque a forma do inferno querer se materializar, né, é através de situações onde ele possa dominar a resposta que o ser humano vai ter. Exatamente. Olha, Né? primeiro, vai gerar um desemprego acentuado, que já gerou no Vale do Silício. E, agora, isso que você acabou de dizer, suponhamos... Deixa eu fazer um adendo aqui. Isso mal começou. Isso que a gente está falando não, tem do profissões Vale ameaçadas. do Silício. Vocês viram as demissões da Google, do Facebook, da Instagram, da Amazon e outras tantas. Já demitiram muitas, mas muitas pessoas. E são postos que não serão preenchidos. Isso. Porque a inteligência artificial precisa. está tomando conta. E isso vai se espalhar pelo mundo afora. Com certeza, é a mesma coisa que quando a gente viu. Isso faz parte do desenvolvimento. Quando nós nos assustamos com a automatização, e aí as fábricas automatizadas, algumas profissões, tipo assim, aquele que colocava o selo, não tem mais, aquele que ficava cobrando o estacionamento, agora são cancelas automáticas. A gente foi assimilando, né? Pagamentos Quem automáticos, trabalhava tudo. com telégrafo, quem trabalhava com fax, quem trabalhava com a indústria da música, Sim. Distribuidoras de CD, tudo isso acabou. Mas, pastora, Mas esses processos automatizados, a gente entende, e eu acho que concordo... vai assimilando, né? Agora, tem uma questão que eu estava estudando essa semana, que aconteceu,
foi que foi detectado, aí a gente vai se espantar um pouco, que aconteceu uma mentira. A inteligência artificial mentiu. Uhum. Eu estava lendo sobre isso. Então, peraí, como que uma inteligência artificial vai mentir? Então, isso já gerou no mundo uma cautela, tipo, peraí. Que é isso que eu quero, essa frase que eu quero ler aqui. Isso já gerou, porque assim, e como é que funciona a inteligência artificial na lógica, né? A inteligência artificial, ela tem um banco de dados que armazena informações a todo instante. E ela vai aprendendo com as informações que ela vai recebendo, e conforme ela vai entendendo, ela vai reagindo, e ela vai se retroalimentando, e ela vai se ensinando. Então, esse é um processo perigosíssimo, porque, de novo, Lúcifer ele viu algumas coisas de Deus que são importantes, ou seja, ele é onipresente. E tudo que o inferno quer se tornar na nossa vida... Exatamente. E essa é a forma que ele E como encontrou. eles não são... E como a gente tem hoje um aparelho que anda conosco, ele acaba conseguindo, de uma forma dele, se tornar onipresente na nossa vida. E, gente, por favor, quem está me ouvindo, eu não estou falando que celular é do inferno, não estou falando nada disso. É uma ferramenta de Mas trabalho. é uma ferramenta, e a gente, induzido por uma questão de facilidade de comunicação, Crescimento, de tecnologia, né? de Crescimento. necessidades e tudo mais. E aí a gente vai entender por que existem pessoas que utilizam aquele celular, pastora, aquele celular que só tem tecla e nada mais, porque aquele celular é o bom, porque Então, ele não armazena informação. olha que interessante, é o que você falou. Tem algumas pessoas muito preocupadas, essas pessoas que implantaram chip, que já é do anticristo. Esse chip que eles implantaram aí, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, mas não tem GPS. Agora, isso aqui tem. Tem, Tanto pastor. que quando eu fui para a Índia, para a segurança minha e das duas pessoas missionárias que estavam comigo, eu nunca imaginei que eu tinha tanta coisa me seguindo, porque aí foi lá, quem estava responsável por nossa segurança, você já desativou? Já. Ele falou, não, você não desativou tudo. Eu falei, já, olha aqui. Aí ele falou, olha aqui, olha isso. Eu falei, meu Deus do céu. Então, Isso faz quantos aqui... anos? Isso já faz quantos anos, né? Poxa, foi 2015. Pastora, 2015. quem nunca teve a surpresa de... às vezes, eu estava conversando com o João Pedro agora há pouco. E responde. Pastora, é assustador. Eu falando com o João Pedro sobre um tênis que ele quer comprar e tal, porque o dele... Aí tá ok. Aí eu acessei o telefone, daqui a pouco tá o tênis ali. Não, pior. Isso não é algo... não. É magia, né? Esse aparelhinho aqui, ele capta o que a gente está falando. Ele está conectado com a inteligência. Não, eu estava com... Olha só. Ele já... Então, assim... Já está tudo conectado. Não, veja só o caso. É que o Aquino não está aqui. Estou gravando o curso. Aí eu estou gravando o curso. Eu não mexi. Eu estou com o meu celular aqui. Aí eu estou gravando o curso, falando, acho que eu estava dando aula de mistérios do reino. Aí eu estou gravando, aí a Siri, não entendi o que você falou. Eu falei, Jesus, amado, eu nem toquei aqui. Aí eu não tirei do meu lado e depois ela interferiu de novo, tipo assim, me dando uma resposta. Eu estava falando, me dando uma resposta. O que é isso? Aí tive que recomeçar tudo de novo e tirei o celular de perto de mim, porque aquele dia a Siri que estava querendo falar mesmo. Mas pastora, mas isso tudo está ligado a bancos de dados que vão armazenando as nossas informações. Mas eu não acionei ela, não falei, Siri. E ela sabe, através do teu telefone, que é ligado à voz, ao CPF, a leitura. Mas eu não cliquei em nada. Pasme outra coisa. O momento em que você... Todo mundo acha o celular o máximo que você bota assim, ele desbloqueia. E acha uma tecnologia linda. Só que aquilo ali está mapeando a tua retina e aquilo ali está fazendo com que tudo aquilo que você pare e observe, ele entende que você gosta. Porque a tua retina foi identificada naquele painel e você demorou... Porque eles querem humanizar de alguma forma a Por isso que aparece inteligência. tanta coisa de gato no meu telefone. Mas aí, voltando nesse foco importantíssimo, que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial está captando as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos desejos, nos conhecendo e se apresentando para alimentar o nosso desejo. Então, quando a gente começa a ver uma geração que os pastores estavam conversando aqui, que estão aprendendo nisso, eles estão sendo alimentados nisso, então eles estão cada vez mais ficando dependentes disso.
Agora, escuta só. Se eu sou um adolescente e eu digito aí, porque eu fiz isso, né? Não sou adolescente, mas eu digitei. Quem é fulano? Veio uma resposta favorável. E assim, é isso, é aquilo, só elogios. Quem é ciclano? E veio uma resposta toda contrária. Aí eu sou um adolescente, eu já fico tendencioso Claro. a esse aqui Não precisa nem não é falar quem bom, é, né? esse aqui Quem não tá é lá. bom, não, esse aqui não é bom e esse aqui é bom. Aí agora, peraí, para sair desse assunto, aí eu digito assim, quem é, eu não vou pôr, porque na época que ele apareceu, o anticristo, você não vai digitar quem é o anticristo. Gente, ele vai ter um nome. Então, aí você vai pôr o adolescente, vai querer informações sobre ele. Aí vai falar, quem é o fulano? Vai vir assim, ele é o máximo da inteligência, ele é o prêmio Nobel, ele é isso, ele é aquilo. Ele é o Então, o máximo que, da que aqueles inteligência jovens e artificial. adolescentes vão estar preparados para admirar o anticristo? É uma formação de pensamento. Não vai estar porque- com o nome anticristo, Porque gente. a gente não está no tempo, o anticristo não se manifestou, e, enfim, isso tudo é uma questão altamente escatológica que a pastora, né, domina totalmente. Mas a gente tem que entender um lance que eu fiquei pensando muito outro dia. O apóstolo Paulo deixa muito claro em 1 Tessalonicenses a respeito do espírito, da alma e do corpo. E nós somos um retrato, as nossas ações, elas representam quem está governando a nossa alma, que por sua vez aloca mente, vontades, emoções. Se é um espírito, então eu sou um reflexo desse espírito e todo mundo vê, pô, o pastor Jonas é homem de Deus. Por que ele é homem de Deus? Porque ele tem um espírito, o espírito governa, pastor Pepeu, pastora Naira e tal. O inferno também tem um espírito do anticristo, pastora. E ele está influenciando toda essa formação para que, da mesma forma como Deus e Jesus na terra, ele falou, quando Pedro reconhece, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Para você ter a revelação, você tem que ter um espírito que te revele quem é aquela pessoa. Da mesma forma, o anticristo, para ser entendido, precisa que o anticristo formate pensamento para que você entenda, esse cara é bom. O espírito que está por trás de toda essa tecnologia, esse aparato, para poder colocar informações e para fazer com que tudo chegue de uma maneira globalizada ao mundo inteiro e ao mesmo tempo, esse é uma ação muito grande do anticristo, porque por trás das pessoas que estão trabalhando em filmes em Hollywood, trabalhando em séries, trabalhando numa série, para transformar em algo visível, existe um espírito por trás que influencia. Sim. Porque quando nós vamos pregar, e todos aqui pregam de maneira excelente a palavra, nós somos inspirados por quem? Quem é que nos direciona para falar? É o Então, quando você tem um filme onde você, ou uma série que você tem ali uma adoração ao bandido, é o Espírito Santo que está influenciando aquilo ali, pastor Pepeu? Mas vai haver um domínio, né? Uma apologia, espírito, né? Na Mas alma quem é e que no está corpo. influenciando, né, pastor? Tem um Claro, espírito claro. por trás que está fazendo com que aquilo se torne real. Então, essas coisas que vão fechando para que tudo chegue a um ponto central. Porque, assim, hoje em dia... Onde o objetivo principal é domínio sobre a humanidade. E por que esse domínio não Manter acontece domínio. ainda, meu apóstolo? Porque o Espírito Santo... Porque ainda há quem resista, né? E o Espírito Santo está na Terra. E aí, assim, quando o Espírito Santo, né, pastora, foi embora, aí entra uma... Sem limite. Porque o que impede... Eu fiquei muito tocado com aquela conversão ontem que a pastora postou no Instagram, porque... Mas eu chorei muito com aquilo ali. Eu chorei e eu falei assim, gente, porque é a ação do Espírito Santo de falar assim, não, eu vou mostrar que quem... Eu sopro onde eu quero e eu faço onde... E isso deixa o inferno desesperado. Isso não deixa ter uma estabilidade governamental única. Ele sem base. Né? Porque... Você vê que aquele processo de conversão foi uma coisa incrível. Incrível, porque, eles estão falando porque sobre a pessoa... conversão de um satanista que está Então, lá no meu Instagram, aproveitando Naira Pedrini Oficial. Isso. Então, não era uma pessoa simplesmente um seguidor de Não. Satanás. Ele era totalmente instruído, capacitado até no que há de mais moderno dentro do métier deles. Entendeu? Aí o que o Espírito Santo foi fazer? Eu vou mostrar que não tem como ter um governo ainda único, porque ele sopra onde quer. Ele age, e isso deixa uma estabilidade governamental. Quem entende, a gente entende um pouquinho de governo, sabe? Cara, se tu não tem como ter estabilidade, você não tem governo. Porque a qualquer momento pode soprar ali num e acabou tudo aquilo. Você sabe que é essa teoria que eu me apego nela para
para reafirmar que a igreja do Senhor vai sair antes da grande tribulação? Com certeza. Ela sai da terra porque... É isso, porque o Espírito, né, pastor? o Espírito Não tem Santo, como não ser. Quer dizer, Espírito isso Santo- é uma linha, mas... Ô, Fred, o diabo não, o anticristo ou o diabo, ele não pode governar Não tem- a terra porque ele não tem absolutismo. Não tem como. Ele não Com o tem, Espírito. ele não tem poder total. Para ele ter poder total, é necessário que o Espírito Santo saia da terra. E o Espírito Santo, ao sair, não vai deixar a sua igreja desprovida aqui dele. Entendeu? Não tem sentido isso. Não tem sentido, não tem nenhum deixar um cabimento. E o inferno entendeu isso. A igreja sai, o Espírito Santo sai. Aí a terra, aí sim, ela Deixa pode ser eu governada. deixar essa passagem aqui que vai de encontro a tudo isso aí. Então, O pastor Fred falou. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não abafem o Espírito Santo, não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda espécie de mal, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E nós não lemos o Versículo 4. versículo principal de Que é Daniel o versículo para dizer se a Bíblia fala sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e... Peraí, eu tenho que pôr o óculos. Sela o E livro. sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em muitas versões está e a ciência se multiplicará. Na minha, é quando haverá grande busca de conhecimento por todo mundo. Conhecimento, Ciência, conhecimento, saber. Então, é o que está acontecendo. Uma explosão. Antes nós tínhamos, de 50 em 50 anos, uma explosão de tecnologia ou de avanço. Depois caiu para 25 anos, hoje é anual, né? Todas as inovações. Então, acelerou demais. E eu quero dizer para vocês que o anticristo ele vai usar tudo isso. Então, é muito importante que tudo esteja exatamente aqui. Olha, no tempo do fim, vai ter muitos que vão estudar. A gente sempre fala aqui, Fred, que tudo bem, nós somos pré-tribulacionistas, mas não adianta brigar se é pré, verdade. se é meso, se é pós. Está todo mundo esperando Jesus voltar. Mas uma coisa a gente precisa buscar, multiplicar o nosso conhecimento Mas deixa eu sobre a chamar a palavra. atenção de uma coisa. Mas essa teoria dos 7 montes é difícil. É difícil engolir, porque a palavra te leva completamente para o outro lado. Ela te conduz para um momento de destruição, para um momento de manifestação do governo mundial, que é o anticristo. E a teoria diz que a igreja vai consertar o mundo. E não tem mundo para consertar. Quem vai consertar o mundo é Jesus no final da grande tribulação. E ponto final. Isso aí, eu acho que assim, sem brigas, eu acho, porque assim, isso já... Vai chegar, já estou vendo até os comentários isso. aqui. Ai, meu Deus, Mas comentário me eu dá acho, um trabalho. eu acho a tecnologia fascinante. Eu acho que a gente tem que falar. Ó, Sim. eu vou ler aqui, hein? Vou ler aqui. Tudo que a gente está falando, riscos e limitações dos robôs conversadores. Por quê? Que tem risco e por que querem limitar? A gente está conversando aqui de uma explosão, apareceu. Agora, pessoas se reuniram, empresários, pessoas que financiaram que isso acontecesse, e eles se reuniram e disseram, não, gente, a gente tem que limitar isso, porque o negócio está sem controle. E olha aqui, eu vou ler um parágrafo só para vocês. Sistemas como o ChatGPT estão sendo desenvolvidos e lançados sem regulamentação em um contexto de corrida entre empresas de tecnologia, mas os seus impactos já estão sendo percebidos por usuários e autoridades. Então, aqui, olha, veja essa frase. Hoje impera um faroeste onde vale tudo. No Vale do Silício tem aquele velho slogan, mova-se rápido e quebre as coisas. Está sendo exatamente esse o caso. E por isso, vou pular para cá, aqui tem uma carta encabeçada pelo Instituto Sem Fins Lucrativos, que é o Future of Life, foi assinada por mais de 3.500 empresários e cientistas, entre elas acadêmicos, pesquisadores, empresários como Elon Musk,
Steve Wozniak e o cofundador da Apple, além de funcionários de grandes empresas de tecnologia como Google, Meta, Microsoft e desenvolvedores que trabalham com inteligência artificial. Você está vendo? O negócio está tão descontrolado Mas que fala eles... para quê? Fala qual é o objetivo dessa carta. A carta é para limitar o uso da inteligência artificial. Eles estão pedindo um tempo. Mas essa questão, né, assim, a gente que trabalha na área de TI sabe muito bem que tem regulamentação. Eu acredito que vai ter essa regulamentação, mas a questão é que você fala assim, dá uma tranquilidade, uma falsa paz quando você... agora está regulamentado. Mas vai ler a regulamentação. Claro. Então, assim, porque uma coisa é você ter uma regulamentação, outra coisa é você ver o que... Porque é uma questão de investimento e muito dinheiro que acontece, e essa busca pelo dinheiro é o mal terrível, né, que a gente vive, faz com que as coisas vão se corrompendo, pastora, e daqui a pouco a gente aceita o que está acontecendo de uma forma tranquila. E quem não fica irritado, olha só, tentar substituir a inteligência humana pela inteligência artificial, será que sou só eu que fico irritada com as opções das respostas automáticas e que o que você precisa não está lá e te volta para aquele mesmo lugar e te volta para aquele lugar e você não tem opção de falar com um humano, porque o teu caso é diferente. O teu caso é diferente, ou até mesmo quando você tem um problema no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra plataforma, e você fica ali, às vezes, sequestrado dentro de respostas automáticas, e o mundo está ficando cada vez mais desumano. E nós precisamos humanizar. Qual é a nossa função agora trazendo, né? Nós estamos vendo para onde o mundo está convergendo, mas e nós? Que estamos no meio de tudo isso, nós precisamos humanizar nosso relacionamento com os nossos filhos, com os membros da igreja. O quanto mais nós nos humanizarmos, não entrarmos, sabe, e nessa de... o Jonas briga com isso. Nós temos o grupo de pastores, né, no WhatsApp. Aí é aniversário de aí todo mundo fala parabéns, 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 lá no grupo. O Jonas falou... Lá no grupo. Aí o Jonas falou, eu não vou fazer isso, eu vou telefonar. Mas que coisa, todo mundo fica mandando parabéns ali. Tem que telefonar, tem que humanizar. É mais fácil. Poxa, ainda mais assim, pessoa como eu tenho dificuldade com o telefone, sabe, gente? Eu respondo tudo, mas telefone assim, oi, eu sempre tive, desde... Então, para mim, é muito mais fácil. Eu tenho tentado me disciplinar. E, de tanto que o Jonas fala, tá, vou ligar. Né? Porque você tem que quebrar isso. É verdade, senão, nós vamos ficar robotizados. E não vamos mais... Perde a sensibilidade, perde o significado. E quem lê... Por exemplo, você quer me desagradar? Olha, me desagradar é mandar um bom dia... daqueles que você manda para todo mundo já Corrente. Na lista de transmissão. Ou, você quer ver tempo que eu fico irritada? Eu fico irritada no Natal, Páscoa, dia de qualquer coisa, porque eu recebo Ano Novo, porque é tanta mensagem automatizada. Aquilo não tem emoção nenhuma. Você mandou para 40 pessoas e você nem sabe, às vezes, para quem você mandou. E o emissor, né, mas isso é tão embutido na pessoa, porque olha como é que muda. O emissor fica com a sensação de que enviou a mensagem de maneira boa. Não é, pastor? Assim, quando você manda uma mensagem, cara, eu fiz meu papel, mandei. Mas a questão da comunicação, né, ela não está simplesmente em eu mandar. É a preocupação se o pastor Osando recebeu a mensagem como... Por isso que o WhatsApp, que já faz parte de um processo... Ele tem que ser limitado também. Né? Porque, assim, eu tenho procurado falar com o João Pedro, com a Maria Fernanda, porque se a gente não se cuidar, até com os nossos filhos a gente fala via WhatsApp. Porque eu estou na sala e quero falar com o João Pedro. Eu mando um WhatsApp para ele. João, você vai almoçar? Ué, mas eu faço escolar também. Mas assim, a gente se acostuma, quando na verdade é bater na porta para não quebrar aquela... Meu filho, tudo bem? Como é que você está? Abraçar, vamos lançar com o papai. A gente precisa mudar isso. Tem que humanizar. Só um ponto em relação a essa questão da tecnologia, para fechar aqui, eu acho que você está fechando, pastora. A tecnologia, a gente tem que olhar ela pelo lado positivo. Porque, por exemplo, quando Roma,
né? Vamos voltar lá Faz parte. no tempo de Roma. A grande tecnologia de Roma foi a construção que eles fizeram, a forma como eles construíram as estradas, como eles desenvolveram a questão Armadura a armadura, deles. tudo isso eles fizeram. Agora, se não tivesse feito isso, como que o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário, ele poderia desfrutar dessa tecnologia para poder fazer com que a informação que ele tinha chegasse mais rápido da maneira que ele tinha para fazer? Então, hoje estamos num tempo de tecnologia onde não é a estrada romana que é feita, porque tem uma estrada ali que liga a Europa, que liga, no tempo de Roma, que liga todo aquele percurso que o apóstolo Paulo fez. Aquilo ali foi feito para ter agilidade de saída, de entrada. O apóstolo Paulo veio ali também na agilidade dele para levar informação, levar as boas O novas. evangelho pode usufruir da tecnologia. Isso, pastora. E temos que fazer isso. É. Temos que fazer isso. Se vai ser chat não sei o que for, vamos bombardear isso com sim, perguntas para que sim. e colocar informações lá a respeito de Cristo, porque temos que colocar, né, as boas novas à disposição daquele que está na Índia, daquele que está na China, daqueles que estão ainda precisando conhecer, porque isso faz parte do Eu cumprimento. sou Né, pastor? favorável a todo qualquer tipo de tecnologia. Eu uso, só não quero ser dominada por ela, mas eu uso para o evangelho. Então, desde o tempo de Orkut, aí eu fui para Facebook, depois eu fui para Instagram, estou lá no TikTok, estou lá no Kawaii, YouTube. Resisti muito a entrar no YouTube, até que aqui não ficou a pandemia toda. Entra. E o canal no YouTube tem 1 ano, que eu tenho trabalhado mesmo, né? E então a gente entra. Por quê? A igreja, quando chegou a pandemia, a nossa igreja já tinha transmissão, porque a gente sempre valorizou, sabendo que isso é um instrumento. E você só não pode ser dominado pela tecnologia, mas você tem que usar favorável ao reino. Nós não podemos ser, não pode usar inteligência artificial, não pode usar isso ou aquilo. Use com parcimônia. A mesma coisa televisão, Netflix, quanta coisa boa você consegue filtrar ali. Para o bem, né? Tem filmes evangélicos maravilhosos, tem séries que ajudam e que edificam. Então, é só você não ser dominado, né? Por causa da tecnologia, que hoje o The Chosen faz uma coisa com uma excelência daquele jeito e para divulgar o evangelho. Então, não estamos falando contra a tecnologia, estamos falando que é um cenário preparando, como diz aqui Daniel, preparando para o anticristo, preparando a mentalidade. Veja só que quando Daniel... Preparando para os sábios também. Sim, porque Daniel era muito inteligente. Era o suprassumo lá, ele e os seus amigos. Quando ele foi para a Babilônia, eles investiram em quê, Fred? Na mudança de mentalidade deles. Ali eles tinham 3 anos para mudar a mentalidade. Está escrito, leia no capítulo 1 de Daniel. E Daniel Tinha decidiu 3 anos não se contaminar. Não se contaminar. Quando é não se contaminar, os meus valores, os meus princípios não vão ser mudados. Porque ali está escrito que uma pessoa ficou responsável para ensinar a língua dos caldeus, tudo bem, era a comunicação, mas ensinar a cultura dos caldeus. Aí, quando a gente fala de cultura, é o quê? A idolatria, a forma de pensar dos caldeus, que era totalmente contra a forma de pensar de Deus. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram, não vou me dobrar diante da estátua de ouro. Por isso que Daniel falou, não vou parar de orar. Então, é isso, usar a tecnologia, mas eles usufruíram do que tinha naquele momento, eles se tornaram um dos 10 mais sábios, homens de influência, só não se deixaram, aprenderam ocuparam cargos só no não governo, se né, pastor? deixaram ser influenciados. É isso que você precisa. E Daniel 12:4 também fala de uma questão importante, que esse multiplicar do conhecimento tem muito ligado ao avivamento. Sim. Porque o derramar do Espírito faz com que o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento seja derramado, é o que está em Isaías 11:2, seja derramado de uma maneira mais plena, porque se o outro lado investe, imagina Deus, a preocupação que ele também não tem, dos seus poderem levar e utilizar e desfrutar do ambiente a favor do reino de Deus, né? Então, assim, esse multiplicar do conhecimento fala também de um derramar dos últimos dias.
O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem que ter o conhecimento, Tem como que- aqui está em Daniel, está escrito, né? Se não tiver, não Os tem jeito. sábios brilharão, porque é tempo do ensino, é tempo da revelação, é tempo de entender o que Daniel não pôde entender. Era para ele fechar. Por isso que eu falei de 1 Tessalonicenses 5,19, né? Da importância de você manter o corpo, a alma e o espírito. O equilíbrio para que a gente possa usufruir disso aqui nos últimos dias. Então, meus queridos, use a tecnologia, mas não sejam dominados por ela. E eu quero, assim, é claro que esse é um tema muito gostoso, tem muita coisa a ser dita, mas falando de tecnologia, não esqueçam, não esqueçam o meu novo perfil, Naira Pedrini Oficial, no Instagram e aqui no YouTube. Você tem, olha, quer saber sobre escatologia? Tem muito tema aqui no canal. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, curte, compartilha. Pequenos atos, grandes efeitos na sua vida e no reino. Você compartilhar algo, você é o velho e antigo panfleto, muito mais eficaz, você manda para muito mais gente e chega de uma forma... Porque o panfleto, a pessoa ela amassava e não via. E ela vai ficar curiosa. Nem que ela assista só um pouquinho, mas ela vai receber a palavra de Deus. Então, faça a sua parte, seja um semeador da palavra e aguarde, o podcast 100 está chegando. Hashtag, aproveita esse momento, hashtag podcast 100, faça uma pergunta bem legal, porque aí a sua pergunta vai ser escolhida. Nós vamos selecionar as melhores perguntas. E, pastor dos Anjos, pode orar? Posso orar e quero só, mais uma vez, falar sobre o versículo 3. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Amém. Então não perca a oportunidade, sabe? É o tempo que a tecnologia está aí e nós podemos aproveitar esse momento para ser sábio e divulgar o Evangelho. E Jesus falou o quê? Vós serão luz. Né? Exatamente. Então, exatamente. assim, o que Jesus falou não estava diferente do que falou que Daniel. Esse podcast, pastor, ele foi muito, e como muito Paulo especial. falou, né? Viu? Luzeiros nessa geração. Seja um luzeiro. Esse podcast foi muito especial para mim, porque hoje eu enxerguei esses 3 versículos assim de uma forma muito diferente, muito profunda, né? Amém. Eu acho que o pastor Jonas quer falar alguma Não. coisa. Não? Podemos orar, então? Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, porque a luz da Tua glória tem brilhado, o conhecimento, a sabedoria, Senhor, ele tem sido liberado sobre a igreja, Pai. Muito obrigado por esse podcast, por cada vida que está nos assistindo, Senhor, e que eles sejam completamente iluminados, ó Pai. Ilumina os olhos da mente e do coração, Senhor, para que homens e mulheres, ó Pai, não sejam dominados, ó Pai, mas que eles sejam dominados pela Tua glória, pela Tua presença e pela Tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.